Olá pessoal, bem-vindos à aula de Matemática 6. Nesse vídeo a gente vai olhar, a representação geométrica de um número complexo. Então, só para recordar aqui, a representação geométrica de um número real, tá bom? Então, na representação geométrica de um número real, a gente define aqui uma reta, que a gente chama de reta orientada, E normalmente essa reta orientada é uma reta horizontal e a orientação dela vai da esquerda para a direita, o sentido dela, da esquerda para a direita. E aí em algum lugar dessa reta a gente marca um ponto para chamarmos de origem, Então a origem ela é associada ao número zero, E aí organizamos assim, definimos uma unidade, Então a unidade nesse caso aqui é mais ou menos essa distância que tá, Vai ser uma unidade, Então quando a gente vê a distância de uma unidade para a direita aqui, marca o 1, Então nós temos aqui o 1 positivo. Se for uma unidade para a esquerda, Então ele está indo aqui no sentido negativo, da reta. Então aqui vai ficar menos 1, tá? Então, por exemplo, temos o 2 aqui. Então, por isso são duas unidades, de distância, da origem para esse ponto aqui, só que duas unidades para a direita. E temos o menos 2, que vai ser duas unidades de distância, só que para a esquerda, tá certo? E aí, assim, temos também os pontos que são associados a números decimais, como o menos 2,7, o menos 1,8, tá vendo? Temos os números reais, como menos a raiz quadrada de 2 ou a raiz quadrada de 2. E por essa reta numérica, a gente acaba definindo, por exemplo, a ideia de ordem, Ou seja, quem é um número que é maior do que o outro, Então, quer dizer, o número que está à direita é sempre maior do número que está à esquerda. Então, por exemplo, o número menos 4 e o número menos 3, Então, veja que o menos 3 está à direita do menos 4. Então, por essa razão, o menos 3 é um número maior do que menos 4. Bom, menos a raiz quadrada de 2 está à esquerda do menos 1, Então, por essa razão, menos raiz quadrada de 2 ele é menor do que o menos 1. E também, pela reta numérica, a gente define a ideia de módulo de um número, Então, o módulo do número, ou o valor absoluto de um número real, é simplesmente a distância do número até a origem, Então, por exemplo, o valor absoluto do 3, que a gente escreve assim, O valor absoluto do 3 é o próprio 3. Por quê? Porque a distância do ponto associado ao 3 até a origem, é de 3 unidades. A mesma coisa acontece com o número menos 3, O módulo do número menos 3 vai ser quem? Vai ser 3. Por quê? Porque a distância do ponto associado ao menos 3 até o ponto associado, como origem, são 3 unidades, Então, dessa forma, como eu tenho dois números aqui, e tem o mesmo módulo, então dizemos que eles são simétricos, ou seja, o número menos 3 e o número 3 são números simétricos. Da mesma forma que o menos 4 e o 4 também são simétricos, porque eles estão a uma mesma distância da origem, então eles vão ter o mesmo módulo, tá? Então isso aqui é rapidinho, eu sei que vocês sabem, sobre esses conceitos que eu falei aqui, mas era só para a gente poder recordar e assim entender a representação geométrica do número complexo. Então, vamos ver aqui o plano complexo, O plano complexo, também chamado de plano de Argand de Gauss, tá bom? Gauss foi um grande matemático, Acho que foi século XVIII que ele viveu. E Argand, ele era o guarda-livros de Gauss, Pelo que eu pesquisei, o guarda-livros seria algo equivalente a um contador, da área de contabilidade, tá bom? Então, eles criaram essa forma, de representar geometricamente um número complexo. Então, por exemplo, dado aqui um número complexo, que eu estou escrevendo aqui na forma x mais yi, então nesse caso aqui o x é a parte real e o y vai ser a parte imaginária do número complexo, tá?
Então, esse número aqui, né, complexo x mais y, nós associamos ao par ordenado xy, tá? Então, quer dizer que no par ordenado xy, a primeira coordenada é a parte real e a segunda coordenada ele é a parte imaginária. Bom? E nós sabemos como identificar um ponto, né, no plano cartesiano, conhecendo as coordenadas desse ponto, tá bom? Então, dessa forma, o ponto é a representação geométrica do número complexo, tá? Então, o ponto que tem como coordenadas x, y é a representação geométrica do número complexo x mais y, tá? Então, dessa forma, temos que o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, né? Ele é chamado de eixo real, tá? Que é a parte real, você vai localizar aqui no eixo real o ponto associado ao número da parte real. E o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, no plano de Argand de Gauss, ele é chamado de eixo imaginário. Então, nesse eixo, né, imaginário, nós vamos encontrar o ponto que está associado à parte imaginária do número, tá? Que é o y aqui. E aí, dessa forma, a gente encontra, então, o ponto, né, que vai estar associado ao número complexo. Então, já sabemos, né, que todo ponto está associado a uma única coordenada e toda coordenada está associada a um único ponto, né, cada coordenada. Então, dessa maneira que nós estamos, né, que foi representado aqui, cada número complexo vai estar associado a um único par ordenado. E cada par ordenado vai estar associado a um único número complexo, tá? Então, isso quer dizer que não vai existir, nesse caso, dois números complexos que tenham como representação geométrica um mesmo ponto. E nem tampouco vai acontecer de dois ou mais pontos serem a representação geométrica de um mesmo número complexo, tá? Então, nós chamamos isso aqui de relação biunívoca, tá bom? Então, vamos ver aqui uns exemplos. Exemplo 1, representar no plano de Argand de Gauss. Eu posso escrever o plano de Argand de Gauss ou plano complexo também, tá? Então, representar no plano de Argand de Gauss a imagem de cada número complexo. Então, temos aqui o número Z1, né? O número Z1 é o número 6 mais 3i, tá? Então, isso implica dizer que o Z1, né, ele vai ser associado ao ponto, né? A primeira coordenada é a parte real, que é 6, e a segunda coordenada é a parte imaginária aqui, que é 3, né? Então, é só a gente localizar esse ponto aqui de coordenadas 6 e 3. Então, tá aqui, ó, 6, né? O x é 6 e o y é 3, ó. Então, só pode ser esse ponto aqui, ó, tá? Então, vou marcar aqui, esse daqui é o ponto Z1. Vamos ver agora o ponto Z2, né? O ponto Z2 eu vou escrever assim, tá? O Z. O Z2 vai ser, a primeira coordenada é a parte real, que é menos 4. A segunda coordenada é a parte imaginária, que é 6, né? Então, vamos lá, menos 4, né, no eixo real, né? Vai estar aqui o menos 4 e 6 é a parte da ordenada, é a parte imaginária, né? Que é esse ponto aqui, né? Então, aqui é onde está localizado o ponto Z2. Vou botar aqui, Z2. Aí agora o Z3, ó. O Z3, a parte real é menos 6, a parte imaginária é menos 4, né? Então, a parte real aqui, ó, menos 6. A parte imaginária, menos 4. Então, descendo mais aqui, ó, menos 4, né? Então, o ponto que representa o número Z3 é esse daqui, né? Z3, tá? Que nesse caso aqui, né, é o x menos 6 e o y menos 4. E agora o número Z4, né, que é 2 e menos 5i, né? Então, o Z4 ele vai estar associado à coordenada, a parte real, que é 2, a parte imaginária, que é menos 5, né? Então, vamos localizar o ponto que tem a coordenadas 2 e menos 5, né? Então,
o x é 2, está aqui, e o y é menos 5, que está aqui, ó. Então, o ponto, né, que eu estou procurando é esse daqui, que é o Z4, né? E aí o Z5. O Z5 é igual a apenas o número 4, né? Esse número 4 podemos escrever ele como sendo 4 mais 0i, né? Então, o Z5, né? Ele vai estar associado ao ponto 4 e 0. Então, 4 e 0. Então, x é 4, vai estar aqui, e o y é 0. Ou seja, esse ponto ele está sob o eixo real, tá? Então, observa, é um número real. Isso vai acontecer para todos os números reais, né? Todo número real, a parte imaginária é 0. Então, sempre que você vê que o número complexo é, na verdade, um número real, então a representação dele, o ponto, né, que vai estar associado a ele, é um ponto que vai estar sob o eixo real, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto Z5, né, que representa o número Z5. Z6, né? Z6 é o número 5i, que podemos escrever como sendo 0, que é a parte real, mais 5i, né? Lembrando que o 5i é um imaginário puro, né? Então, quer dizer que a parte real é 0 e a parte imaginária é 5. Então, subindo 5 unidades, está aqui, ó. Então, vejam. Como Z6 é um imaginário puro, então a representação geométrica dele vai estar sob a reta imaginária, né? O eixo imaginário, tá bom? Então, aqui é o Z6. Aí agora o Z7. O Z7 também é um imaginário puro, né? K0 menos 3i, não é isso? Aqui ele vai estar associado, né? O Z7, a coordenadas 0 e menos 3, né? Aqui eu esqueci de botar o Z6. Z6 foi associado ao ponto 0 e 5, né? Então, vamos localizar agora o Z7. O Z7, como é um imaginário puro, já sabemos que fica sob o eixo imaginário, né? Então, aqui, ó, a ordenada menos 3, né? Então, o ponto é esse, que é o Z7. E, por fim, o Z8, né? O Z8 é um número real, é o menos 2. Podemos escrever como sendo menos 2 mais 0i. E ele vai estar associado ao par ordenado, né? Menos 2 e 0. Então, como menos 2 é um número real, então quer dizer que a representação dele, né, é um ponto do eixo real, né? Que é esse ponto aqui, ó. Então, Z8. Tá bom? Então, assim, a gente localizou todos a representação, né, geométrica dos 8 números. Vejamos agora o exemplo 2, né? Representar no plano complexo o lugar geométrico. Aí eu só botei aqui, né, em parênteses LG, né, que nos próximos exemplos, quando vocês virem LG, vocês sabem, é o lugar geométrico das imagens dos números complexos Z que satisfaçam essa equação aqui. E aí, só para esclarecer, tá? Então, quando eu boto lugar geométrico, significa que eu vou fazer um desenho que melhor representa o conjunto de todos os pontos que satisfazem, né? Cujo o número, né, que ele representa satisfaz essa equação aqui. Então, vamos pensar o seguinte, vamos dizer que Z ele tem a forma A mais BI, né? Então, isso quer dizer que o seu conjugado ele vai ter a forma A menos BI. E aí, só para lembrar, né, que A e B são números reais, né? É a representação algébrica, desculpa, de um número complexo. Então, o A e B, né, que é a parte real e a parte imaginária, né, na verdade são números reais. Então, o que é que vamos fazer aqui, né? Vamos substituir aqui nessa equação e ver, né, como é que fica esse formato. Tá? Então, vai ficar assim. A mais BI vezes I menos o conjugado, né, que é A menos BI igual a menos 3 mais 3i, né? Vamos botar assim. Bom,
E aí aqui resolvendo, né? Aqui vai ficar AI BI, né? Vezes I vai ficar BI ao quadrado, que é menos B, né? Menos A, menos, aqui no caso fica mais, né? Mais BI. Então, aqui fica igual a menos 3 mais 3I. Bom, e aí aqui, organizando tudo, né? Nós vamos ficar com o seguinte, vai ficar menos A, menos B, vamos botar assim, mais, aí aqui vai ficar A mais B, e vai ser igual a menos 3 mais 3i. Então, dessa forma, nós vamos ter, né, menos A menos B igual a menos 3, e vamos ter A mais B igual a 3, né? Dessa forma. Observa que na equação de cima, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, ele vai ficar A mais B igual a 3, né? Fica apenas assim, né? A mais B igual a 3, tá? Ou seja, eles resultam numa mesma equação, né? A mais B igual a 3. Aí, só por um artifício, né? Se eu fizer, né? A igual a X e B igual a Y, vocês vão ver que essa equação aqui, ele vai ficar como sendo X mais Y igual a 3, né? E X mais Y igual a 3, ele na reta numérica, né? Vocês que já pagaram matemática 5, vocês sabem que isso daqui é a forma de uma reta. Bom, e aí dessa forma é só a gente traçar então uma reta que passe por esses dois pontos. Pronto, e aí temos que essa reta aqui é a representação geométrica de todos os pontos, né? Que satisfazem aqui essa equação, tá? Ou seja, né, cada ponto representa um número complexo, então os pontos, né, é a imagem dos números complexos que representam que satisfazem, né, essa equação aqui, tá bom? E aí nesse caso essa reta aqui, ela foi obtida por meio dessa equação aqui, né, que nós encontramos. Vamos para o exemplo 3. Representar no plano complexo, né, o lugar geométrico das imagens dos números complexos, tais que ele tem que satisfazer agora essa condição, né? É um número complexo multiplicado pelo seu conjugado, né? Ele tem que ser igual a 25. Então, vamos dizer que Z seja X mais Y, I. Ok? Dessa forma. Então, dessa maneira, nós temos que Z vezes o seu conjugado, né, que é igual, né, a 25, isso aqui vai ser o quê? Ele vai ser X mais Y, I, vezes o conjugado, que é X, menos o YI, né? E nós já vimos, né, que quando a gente multiplica um número pelo seu conjugado, isso aqui vai ser igual o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária, né? E isso daqui vai dar igual a 25. Então, isso daqui é uma equação de uma circunferência que tem centro na origem e o raio é igual a essa raiz quadrada de 25, né? E no caso aqui vai ser 5, tá? Então, é uma circunferência com centro na origem e o raio é 5. Então, vamos construir aqui essa representação. Pronto, e aí nós temos aqui a circunferência, né? E aí nesse caso ele vai ter o centro na origem, né? É o centro da circunferência. E o raio da circunferência é 5, né? Aqui, ó. O raio é 5, né? Bom, então essa circunferência aqui, ela vai ter a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, tá? Então, cada ponto dessa circunferência é a imagem dos números complexos que satisfazem essa condição aqui, tá bom?
É isso que essa circunferência aqui representa. Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, tá? Até o próximo vídeo.